querido aluno, querida aluna do 6º ano do ensino fundamental, tudo bem com você? É um prazer estar de volta, eu sou a professora Débora Lívia, de Língua Portuguesa, e hoje nós compartilharemos saberes, não é, dessa área do conhecimento tão querida, tão apreciada e tão necessária para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, ok? Vamos comigo? Vamos em frente? O tema da aula de hoje é frase, oração e período. Repetindo, o tema da aula de hoje é frase, oração e período. Vamos lá. Iniciemos com uma situação um pouco, não é? Imagine só, nós estamos em um determinado local, imagine comigo, e de repente esse local começa, não é, a pegar fogo, como nós dizemos coloquialmente, né, nos usos coloquiais. Então, de repente, nós notamos a aparição de um fogo que acaba se alastrando por todo o ambiente. O que você faria nessa circunstância? Se você tivesse 5 minutos para sair desse prédio, o que você pegaria? Em uma outra aula, em um outro momento, eu fiz essa pergunta diante de uma turma de cerca de 20 alunos e eles começaram a dizer: professor, eu pegaria meu celular, professor, eu pegaria bolsa, dinheiro e meu celular para poder, professor, eu sairia filmando lá, ó, gente, tô fugindo aqui do incêndio e tal. Então, algumas pessoas disseram: olha, eu salvaria os meus avós, por exemplo, né? Então, essa é uma circunstância bem delicada, seria uma situação emergencial e é bem provável que, nesse contexto, nós não tivéssemos tempo, né, especialmente tempo ou oportunidade de elaborarmos um texto muito longo. Por quê? Imagine você, o prédio está em chamas. A nossa ideia, a nossa intenção seria não apenas fugir rapidamente, mas também fazer com que todas as pessoas que ali estivessem soubessem do que estava acontecendo, percebessem a gravidade do problema e fugissem conosco, não é? Não é verdade? Então, nessa circunstância, nesse contexto, nessa situação comunicativa, é bem provável que nós não nos propuséssemos a formular textos bem elaborados, uma linguagem difícil. Muito provavelmente não usaríamos uma linguagem inacessível ou até mesmo frases longas. O mais provável é que nós disséssemos o seguinte: olha, fogo! Fogo, né? Tá pegando, corre, né? Por quê? Porque esse é um recado mais objetivo, mais direto. A vida das pessoas estaria em jogo, ok? Então, vamos lá, professora, onde a senhora quer chegar? Eu quero iniciar explicitando aqui o conceito de frase. Fogo é um substantivo masculino. Fogo não é verbo, ok? Fogo não é verbo, fogo é um substantivo, é uma palavra somente. Mas essa única palavra, dentro do contexto que foi apresentado, torna-se uma frase, certo? Então a frase, para ser considerada frase, ela não necessariamente precisa ser extensa, ela não precisa ser longa, ela não precisa ter obrigatoriamente um verbo. Se essa situação fosse real e alguém gritasse fogo, automaticamente os sujeitos envolvidos naquela situação, né, as pessoas envolvidas começariam a se mobilizar no intuito de sair do local onde o fogo estava, certo? Então nós temos uma palavra que forma uma frase. Professora, então o que é frase? Está aqui. A frase é todo enunciado que possui sentido completo. Ok? É isso. Frase é todo enunciado que possui sentido o quê? Completo. Muito bem. Sentido completo. Então, fogo é frase. Sim,
é uma frase. Tudo vai depender do contexto, da situação comunicativa, ok? Então, a situação comunicativa vai determinar. Porque, observe, para ser frase, não precisa ser extenso, não precisa ter verbo, mas precisa ter sentido completo, tá? Precisa ter sentido completo. Então, se há sentido, o determinante é o sentido, se há sentido, é frase, ok? Esse é o primeiro conceito que nós precisamos entender hoje. Frase é toda enunciada, é toda construção verbal, né, que possui sentido o quê? Completo, beleza? Então, olha aí, se eu pergunto a você aqui, ou mais precisamente em uma sala de aula presencial, né? Quando eu chego em sala de aula, eu pergunto, começo a explicar o conteúdo, a explanar o assunto e pergunto, você entendeu? Você não precisa me responder, eu entendi que a frase é toda enunciada. Não, você diz o quê? Sim. Ok, entendi. É frase? É frase. Por quê? Porque mesmo que o sim não seja verbo, né? Sim é um advérbio de afirmação, nós temos um sentido completo. Quando você diz sim, significa para mim que você compreendeu, graças a Deus, né? Tudo que foi dito até aquele momento e também que a partir dali eu posso dar continuidade à minha aula. Ok? Então a frase é todo enunciado que possui sentido completo. Logo, ela não necessariamente precisa apresentar verbo, ok? Olha aí, outra situação, que lindo, né? Que lindo! Que lindo esse projeto, que lindo esse garoto, que linda essa atividade, que bonita, que bem feita, tão bem feita que ficou, né? Então, que é lindo. Tem verbo aqui, gente? Não, não tem, só beleza mesmo, né? Não tem verbo, tá bom? É frase. Por quê? Porque possui sentido completo, expressa uma admiração, é uma frase exclamativa. Então, mais uma vez, recapitulando, frase, para ser frase, não necessariamente precisa ser longa, extensa, e também não precisa obrigatoriamente do verbo, mas ela precisa necessariamente apresentar um sentido completo, ok? Professor, e como que eu percebo esse sentido? Observando o contexto de comunicação, tá? Vamos em frente. E agora? O segundo conceito da nossa aula, como foi apresentado anteriormente, é o conceito de oração. E aí pode ser que alguém já junte uma as mãos e comece aí a falar Pai Nosso que está no céu. Mas calma, menino, não é essa oração a qual eu me refiro, né? Eu me refiro aqui à oração no sentido gramatical mesmo, tá bom? E aí isso já destaca, né? A gente já traz à memória aquele conceito que nós trabalhamos demais, o conceito de polissemia. As palavras da nossa língua portuguesa, né, maravilhosa, elas podem apresentar diferentes significados a depender sempre do tal do contexto. Ele é importantíssimo e é por isso que ele sempre vai aparecer nas minhas falas, nas nossas tarefas, nos nossos livros e nas salas de todos os professores, tá bom? Tem que observar o contexto, a situação em que o texto foi produzido. Então, o que é a oração, né? Qual é a diferença da frase para a oração? Vamos identificar? Vamos tentar entender? Olha só, a oração é todo enunciado, começou parecido com o conceito de frase, né? Aqui o conceito da oração. É todo enunciado, que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal, que para quem não lembra, é quando dois verbos ou mais aparecem coladinhos, né? Juntinhos ali, um ao lado do outro, coordenados, tá? Então, a oração, diferentemente da frase, a oração, para ser oração, precisa de verbo, né? E aí, talvez a gente até entenda por que a oração, né, a prece, dialoga com a oração gramatical, né? Porque geralmente, quando nós oramos, nós clamamos a Deus, né? Nós clamamos
né? Por uma intervenção divina, por uma ação divina, né? Então há um certo diálogo no que diz respeito a isso. Mas retornando aqui ao nosso segundo conceito de hoje, a oração é todo enunciado, é toda a frase que se estrutura em torno de um verbo. Então eu posso ter frase sem verbo, mas eu nunca tenho uma oração sem verbo. Para ser oração é necessário que haja um verbo. O verbo tem que estar presente. Uma escola, para ser escola, não precisa apenas do nome de escola, não precisa apenas dos professores, dos livros didáticos, da biblioteca, das salas de aula, do quadro, do pincel, do apagador, da cantina, não. A escola, para ser escola, a escola, para estar completa, ela precisa dos alunos, ela precisa das famílias, ela precisa do diálogo, da interação. Aqui, isso é imprescindível, é necessário. Se não tiver aluno, não é escola, é mais um prédio, tá? Então, aqui a ideia é a mesma. O que faz a oração ser oração? É o verbo, tá bom? Então, a frase não precisa obrigatoriamente de verbo, mas quando tiver verbo, a gente identifica oração, ok? Olha aí, gente, olhem aqui alguns exemplos. O primeiro, quem gosta de sorvete? Eu adoro, né? Que sorvete delicioso! Tem verbo aqui? Sorvete é verbo? É não, né? Delicioso é adjetivo, também não é verbo, não tem verbo aqui. É uma frase aí exclamativa novamente. Nossa, que sorvete saboroso, que sorvete delicioso. Então, é frase, certo? Possui sentido completo, é frase, não precisa ter verbo, não precisa ser extensa. É frase. Agora, mamãe está furiosa. Eita, parece que alguém não fez a lição de casa, né? Mamãe está furiosa. Nós temos aqui sublinhado, bem no meio, linkando o mamãe, né? O nome, o substantivo aí, mamãe, a furiosa, que é o estado dela, né? Naquele momento, nós temos um verbo fazendo esse link. Esse elo funcionando como uma ponte que liga a mamãe à furiosa, que é o estado dela naquele momento, né? Então, observem, tem verbo. Opa, se tem verbo, é o quê? É oração, tá? Preciso estudar para as avaliações. Olha aí, tem verbo, oração, pois logo estarei de férias. Verbo, oração, né? Então a gente identifica as orações pela presença do verbo. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Respira fundo. Último conceito de hoje. Vamos lá. Agora, professor, ok. Entendi o que é frase, entendi o que é oração. Vou fazer uma oração agora do Pai Nosso para eu entender o que é período, né? Calma, vamos lá. Olha só, o que é o período, gente? Olha que coisa simples. O período é a frase organizada em uma ou mais orações. Então, tecnicamente, toda oração é um período, tá? Mas o período é uma classificação um pouco mais específica, porque ele pode ser considerado ou classificado como simples ou composto. Calma, vamos lá. Quando é que o período é simples? Quando ele apresenta um verbo. Quando é que o período é composto? Quando dentro de uma mesma frase eu tenho mais de um verbo. Da letrinha maiúscula até o ponto, tem mais de um verbo. Eu consigo localizar mais de um verbo. Então, esse é um período composto, ok? E se tem só uma oração, professora, só um verbo? Então, é um período simples, tá? Vamos lá. Primeiro exemplo, eu encontrei aquele livro de Drummond, né? Meu autor preferido aí da poesia brasileira. Eu encontrei aquele livro de Drummond. Quantos verbos nós temos nessa frase? Temos um verbo, então nós temos uma oração, né? Período simples ou composto? Simples é quando tem um verbo.
composto quando tem 2, 3, 4 ou mais verbos. Então, se eu tenho somente um verbo, o período é simples. Segundo exemplo, os adolescentes precisam chamar a atenção dos adultos. Nesse caso aqui, eu tenho uma locução verbal, né? Uma locução verbal, período simples. Tome cuidado com o cachorro, porque ele não foi vacinado, né? Deveria ter sido, mas não foi. E aí? Tome cuidado, né? Tome é verbo, um só verbo. Período que, gente? Período simples, tá? Agora, a prefeitura vai autuar os camelôs que não estão em dias com os impostos, né? Ou seja, ela vai notificá-los, ela vai cobrar, vai chamar, como dizem aí no coloquial, né? Vai chamar na grande, vai chamar para conversar essa galera que não está pagando as coisas direitinho. Então, observem, da letra maiúscula, que é o A, até o ponto, quantos verbos nós temos? Nós temos uma locução verbal, olha a matemática aqui, a lógica, né? E nós temos outro verbo, estão, já sublinhados para te ajudar. Então, vai autuar locução verbal, estão, verbo também, outro verbo, né? 1 mais 1, 2, né? Isso, opa! Se tem 2, é período simples ou composto? É período composto, fácil demais, tranquilo, viu, gente? E agora, para nós finalizarmos esse momento, né, nós temos aqui a leitura desse pequeno texto e vamos analisar o funcionamento dos verbos aqui, ok? Vamos analisar os períodos, vamos analisar como os verbos estão funcionando nesse texto. Olha só. Gato salva a vida do dono e alerta a vizinhança sobre incêndio. Um gato salvou a vida de um homem e alertou toda a vizinhança em Sacramento, no estado da Califórnia, Estados Unidos. Durante a madrugada, o animal apercebeu-se do fumo que saía da garagem e correu para o quarto de seu dono. Lá, saltou para a cabeça do homem, fazendo-o acordar e ver que o fogo se alastrava pela casa. Com a chegada dos bombeiros, o gato foi levado para o veterinário, onde esteve em recuperação. Ele engoliu muito fumo, muita fumaça, né? Então, vamos lá. Olha só, no título, nós temos uma frase, uma oração. O período é simples ou é composto? Vamos analisar. Um minutinho para vocês pensarem. Cadê o verbo? Tem verbo aí? Se tem verbo, né? Se existe algum verbo nesse título, quantos são? Quais são eles? Analisem, um minutinho. Belezinha, vamos lá. Olha só, cadê os verbos aqui, gente? Gato salva. O verbo, professora, eu senti muita dificuldade porque eu não lembro mais o que é verbo, tá? Deixa eu lembrar você. O verbo é uma palavra, tá? O verbo é uma palavra, né? Começo de conversa, verbo é palavra, tá? Não é outra coisa. Mas é uma palavra especial, é uma palavra diferente, por quê? Porque é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Ação. Estado, como no caso de mamãe está furiosa, né? Está furiosa, é o estado dela, né? No qual ela se encontra naquele momento, que você fez alguma coisa que não era para ter feito, né? Ou fenômeno da natureza, né? Tudo isso aí que acontece na natureza a gente chama de verbo, né? Mas observem que aqui no título nós temos ações. Esse gato herói, né?
Esse felino, um verdadeiro herói, salvou a vida do dono. Observe, gato faz o quê? Salva. Ação, né? O verbo não é a palavra que indica ação, então nós temos a ação de salvar, o ato de salvar. Ele salva, ação 1. Vida do dono e alerta. Ele alertou, ele pulou na cabeça do dono, quase falando, né? Não sei, na língua dos gatos, dizendo: acorde, meu filho, que a casa tá pegando fogo, né? Então, olha só, nós temos dois verbos, salva e alerta. Logo, nós temos aqui, já no título, um período que, gente? Simples ou um período composto? O que vocês me dizem? É período simples, é período composto? Se tem um verbo, é período simples. Se tem mais de um, período composto. Aqui eu tenho dois. Dois é mais de um. Então, nós estamos diante de um período que é composto. Primeiro parágrafo. Um gato salvou a vida de um homem e alertou toda a vizinhança em Sacramento, no estado da Califórnia. Aqui nós também temos um período composto. Observem como isso é mais comum do que você imaginava, né? Do que nós esperávamos. Um gato salvou, ação, verbo, a vida de um homem e alertou, ação, 2, né? 2 verbos, período quê? Composto, né? Toda a vizinhança. Durante a madrugada, o animal apercebeu-se do fumo que saía, né? Apercebeu-se, saía, correu, ok? Então, aqui nós já temos 3 verbos funcionando, construindo esse período que também é composto, porque nós temos mais de um verbo. Lá, saltou, ação, fazendo-o acordar e ver, mais uma vez, período composto. Então, quando nós escrevemos, é muito comum nós usarmos mais de um verbo. E aí, no decorrer do tempo, até mesmo dos anos escolares, vocês vão entender melhor porque essa classificação precisa ser aprendida, percebida, ok? É para que nós consigamos produzir lá na frente e até hoje mesmo textos melhores, bem articulados, bem elaborados, consistentes e, principalmente, consigamos passar para as pessoas um conteúdo que realmente faça sentido e não um aglomerado, um amontoado de palavras sem uma ordem precisa, sem um sentido completo. Ok, gente? Então, recapitulando, frase é todo enunciado que possui sentido completo, certo? A frase não precisa ser longa e não precisa ter verbo, ok? Para ser frase, ela só precisa fazer sentido dentro de um contexto determinado de comunicação. Número 2, a oração é toda frase que gira em torno de um verbo, né? Precisa de verbo para ser oração, é necessário. E número 3, nós temos o período, que pode ser simples ou composto. Ele será simples quando for formado, né? Composto por uma oração somente, e ele será composto quando eu tiver, você verificar, mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo, 2 ou mais verbos. Muito obrigada pela sua atenção. Beijo no coração, até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau.